Prezados irmãos e amigos, no momento em que vamos abrir a Palavra de Deus e que vamos procurar extrair dela algo que nos ajude a ser realmente amigos dele, gostaria que cada um de nós estivesse consciente de que, embora não o vejamos, mas estamos na presença de Jesus. Ele prometeu que onde estiverem 2 ou 3, Ele também lá está. E nós estamos aqui muito mais. Quantas vezes acontece, como indivíduos, como igreja, que nos encontramos numa situação complicada, numa situação difícil. E normalmente quando estamos numa situação dessas, como crentes, aquilo que nós procuramos fazer é orar e pedir a Deus que nos ajude a solucionar o problema. Mas também acontece que muitas vezes parece que Deus está surdo e que Deus não nos ouve. Que Deus não atende àquilo que nós lhe pedimos. E achamos que é perfeitamente justo aquilo que estamos a pedir. E até pode ser. Mas por qualquer razão, Deus, achamos nós, permanece silencioso. E depois vem perguntas, porquê é que Deus não me responde a mim? Porquê é que Deus antigamente respondia? E nós lemos na Bíblia. Peço desculpa. Lemos na Bíblia, e antes a semana, na lição da escola sabatina, quando lemos a história do Elias, a maneira como Deus respondeu, mais do que uma vez na vida do Elias, e daquela maneira poderosa. Será que Deus já não é o mesmo, não tem o mesmo poder que tinha antigamente? Estas perguntas todas, digamos que se entrecruzam na nossa mente e ficamos, por vezes, confusos. Lembramos de Daniel. Quando Daniel estava a orar, preocupado com a situação do seu povo e não compreendia de maneira nenhuma aquela profecia, que na mente dele atirava com a reconstrução de Jerusalém lá para as calendas. E fez aquela oração, está a fazer feedback. Aquela oração extraordinária que nós encontramos. E diz-nos o texto que, estando ele ainda a falar, veio o anjo de Deus para lhe trazer a resposta à sua oração. Antes dele terminar a oração, já a resposta ali estava. Lembramos de Elias com os profetas de Baal. Ó Senhor ouve, ó Senhor atende e desce fogo do céu. E tantos outros exemplos na palavra de Deus, que nos confundem, afinal, como é. Os irmãos querem abrir a vossa Bíblia da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, e ver o que o apóstolo aí escreveu, que deveria, nesses momentos, encher a nossa mente, para não sermos confundidos. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo quando? Hoje e eternamente. Como diz o apóstolo Paulo também a Timóteo, nele não há mudança nem sombra de variação. E há um texto interessante em Isaías,
no capítulo 59, em que o profeta nos transmite outra imagem de Deus de uma maneira lindíssima. Para mim, uma das formas mais extraordinárias de nos falar acerca de Deus. Isaías capítulo 59, logo o primeiro versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Logo, se Deus não responde, das duas uma, ou está a responder dizendo, pensa bem se esse era o melhor caminho, ou alguma coisa na nossa vida está a impedir que Deus responda. Eu gostaria de considerar convosco 3 aspectos que são importantes neste quadro. Vamos voltar a Elias. Quando Elias se encontra com os profetas de Baal no cimo do Monte Carmelo, reparem em alguns pormenores interessantes. Elias, sozinho de um lado, e do outro lado, os profetas de Baal. Quantos? 400. Fora os profetas de Azera. Como é que os meus irmãos se sentem quando estão sozinhos no meio de uma multidão que está contra vós? Tranquilos? Elias estava. Curiosamente, Elias estava absolutamente tranquilo. É que Elias não tinha apenas os profetas de Baal contra ele. Tinha o rei e tinha o povo. O Monte Carmelo fica junto ao mar e do lado de trás o mar fica de um lado e do outro lado é uma planície imensa. E aquela multidão toda via o que se passava lá no alto. Conhecemos a história, não vou entrar em pormenores, não vale a pena. Sabemos como Elias conduziu as coisas. Comecem vocês são muitos. E sabemos que não aconteceu nada. E quando o povo já estava a atingir um ponto de saturação, Elias ostensivamente vira as costas aos profetas de Baal e diz, agora é a minha vez. E conhecemos. Reedifica o altar, põe a oferta, vem a água, e depois diz, Senhor, tu sempre me ouves, e tu sabes que eu sou o teu profeta, mas o povo precisa de saber isso. Por isso, responde-me. No espírito de Elias não houve a mínima dúvida de que Deus ia responder à sua oração. Mas esta fé só é conseguida quando nos habituamos a pôr Deus à prova. E perguntam-me, pôr Deus à prova? Isso não é orgulho da minha parte? É Ele que o diz. Vinde e arguí-me. Apresentai as vossas razões. Vamos entrar em diálogo. É Ele que o diz.
Mais tarde, o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 5, escreveu uma coisa muito interessante. Tiago, capítulo 5. Reparem o que ele diz a certa altura, quase no fim da carta. Os versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Era um homem como nós. A única diferença que haverá entre Elias e eu, cada um de vós pense como quiser, é que a fé dele era uma fé forte, total. A confiança em Deus que ele tinha era total, absoluta. Conhecemos o capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Eu recomendo-vos a leitura desse capítulo, particularmente a parte final. Porque na parte final desse capítulo nós encontramos algo que é, eu diria, fundamental. Vamos ler só um bocadinho. Capítulo 11, a partir do versículo 32, depois de mencionar uma série de heróis da fé, ele diz, 32, que mais direi? Faltar-me o tempo para falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, etc. Pela fé, fizeram maravilhas. No entanto, meus irmãos, há uma afirmação de Jesus que nos deveria fazer pensar. Quando ele diz, em Lucas, capítulo 18, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra. Nós acreditamos que estamos a viver das vésperas da vinda de Jesus. Nós acreditamos que somos o Elias dos nossos dias. Será que quando Jesus vier nos acha com fé? Ou estaremos no grupo daqueles que ele diz que não encontra fé? O segundo elemento importante para a nossa vida espiritual, caminho da vitória em Cristo, chama-se persistência. Lembro-me da história de uma senhora que conheceu um jovem a quem quis transmitir o conhecimento do Evangelho. E ele gostava muito dela, era muito amigo dela, mas lá isso de religião. Ela todos os dias orava pela conversão desse jovem. Só parou de pedir a Deus a conversão desse jovem, sabem quando? Quando ele se batizou. Mas entre o começar a orar por ele e o seu batismo, passaram 40 anos. E durante 40 anos, ela fielmente orou por esse jovem até o ver entregar o seu coração a Jesus. 40 anos. Uma vida quase. Ou meia vida. Já não era um jovem, entretanto. Chama-se isso persistência.
Lembram-se da história de Jacó? Quando vem ao encontro do irmão e sabe que o irmão vem ao encontro dele com um exército, Jacó fica para trás, pedindo a bênção, pedindo o perdão, pedindo a aceitação. E quando Jesus está junto dele e ele toma consciência de quem está ao pé dele, lembram-se o que é que Jacó disse? Não te deixarei ir se me não abençoares. Chama-se isto persistência, ousadia. Mas a verdadeira fé tem ousadia. E o certo é que a sua oração foi atendida. E a grande bênção que Jacó recebeu não foi o ser recebido em paz pelo irmão. A grande bênção que Jacó recebeu foi: tu não te chamarás mais Jacó, aquele que procura enganar, mas Israel, aquele que luta com Deus. Esta foi a grande bênção. A bênção de lhe ser afirmado que Deus já não tinha nada a ver com o passado de Jacó. Ele era outra pessoa. Uma nova criatura. Não te deixarei ir se me não abençoares. O maior exemplo de persistência, meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos-lo em 3 momentos da vida da mesma pessoa. Num deserto, num jardim e num monte. Quem será? No deserto da tentação, Jesus podia ter, segundo parece, resolvido ali o problema. Tudo isto te darei se. Nós achamos que isto é uma tentação. Oh, que importância tinha isso? Jesus sabia. Não se esqueçam que Jesus era um homem. Com as fragilidades inerentes à natureza humana. Mas foi a sua ligação com Deus que lhe permitiu, naquele momento, não cair na armadilha. Se tiverem um grande sacrifício a fazer na vossa vida e lhes apresentarem uma forma de ultrapassar isso, sem viver esse instante, o que é que diriam? Vale a pena ou não vale a pena? Evita o problema. E Jesus evitava a cruz. Qual era a consequência? Hoje não estávamos aqui, de certeza. Mas porque Jesus se lembrou de mim e de vós, disse, não. Eu vou levar o meu plano para a frente. O segundo momento foi no jardim. A angústia que Jesus viveu nesse jardim foi tal que diz-nos o relato que suava gotas de sangue. E Jesus naquele momento podia ter desistido. Podia ter dito algo que chega. Ele só encontrava da parte daqueles que conviviam com ele ingratidões, até dos seus discípulos, que várias vezes o abandonaram, que várias vezes interpretaram mal as suas atitudes. Jesus podia ter dito, não, eu paro aqui, meu pai, eu vou para o pé de ti e acabou. Mas persistiu, porque sabia que nós um dia estávamos aqui.
E o terceiro momento foi no Gólgota. Se tu és o Filho de Deus, desce daí que nós acreditamos em ti. Isto para mim não fazia sentido nenhum, mas para Jesus fazia, porque Jesus tinha esse poder. Foi talvez uma das mais duras tentações que Jesus suportou. Mas não desceu da cruz, porque sabia que um dia nós íamos estar aqui. Do livro Aos Pés de Cristo, há uma frase, Pés de Cristo, Vereda de Cristo, enfim, tem aparecido com muitos nomes no mesmo livro. Eu continuo a preferir Aos Pés de Cristo. Sabem que nós às vezes também temos um conceito errado de fé. Eu tenho fé, portanto Deus vai resolver o problema. A serva do Senhor escreveu isso. Jesus prometeu o seu auxílio, mas não dispensa os nossos esforços. Isto não parece o contrário da fé? Parece. Quando Jesus estava perante o túmulo de Lázaro, lembra-se qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Tirem a pedra. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, a pedra não podia sair sozinha, Lázaro sair. Podia. Mas a pedra os homens podiam tirar. Não precisavam de um milagre. O único milagre necessário era a ressurreição, o tirar da pedra. Qualquer um tirava. Prometeu o seu auxílio, mas não dispensa os nossos esforços. Um terceiro e último elemento, meus irmãos, chama-se consagração, purificação. Gostaria de vos lembrar 4 momentos da história dos antepassados do povo de Israel e do povo de Israel. O primeiro encontramos em Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Jacó está a chegar na sua peregrinação ao sítio onde tinha feito uma promessa, Betel. Lembram-se o que é que aconteceu anos antes em Betel? Com Jacó? A visão da escada. E ele disse, esta é verdadeiramente a casa de Deus. Por isso chamou-lhe Betel. Está de regresso a Betel. E lemos, no princípio deste capítulo 35, disse depois Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. E agora reparem. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, mudai os vossos vestidos. E levantemos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que nos respondeu no dia da minha angústia
e que foi comigo no caminho que tenho andado. Deuses estranhos na família de Jacó. Deuses estranhos na família de um crente. É verdade. Pelo menos aqueles que Raquel tinha roubado ao pai. Mas deixem-me fazer uma pergunta, meus irmãos. Será que nós, às vezes, também não temos deuses estranhos na nossa casa? Eu não tenho lá nenhum ídolo. De certeza. Tudo quanto nos tira tempo para estar com Deus é um ídolo. Tudo quanto ocupa o lugar que pertencia a Deus é um ídolo. Jacó não se aproximou onde edificou o altar antes de purificar-se a si, à sua família e a todos os que estavam com ele. O segundo exemplo é Josué, capítulo 3. O povo estava diante do rio Jordão. E recebeu a ordem de Deus, vamos atravessar o Jordão. E Josué diz ao povo, capítulo 3, verso 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Por outras palavras, Deus não estará conosco neste momento difícil se não nos purificarmos. Depois, um terceiro exemplo anterior, Êxodo capítulo 19. Estava o povo ao pé do Sinai. Êxodo capítulo 19, Deus chama Moisés para subir ao monte e a entregar-lhe as tábuas da lei. E diz, verso 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lava eles os seus vestidos. Vocês vão receber a minha lei, mas para isso, purifiquem-se primeiro. E um quarto e último exemplo em Samuel, capítulo 7. 1 de Samuel, capítulo 7. Um momento histórico na complexa história do povo judeu, do povo de Israel. A arca tinha sido tomada pelos filisteus, estava agora de regresso, e nós lemos, a partir do versículo 2, o seguinte: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiarate-Jearim, e tantos dias se passavam que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-o apenas a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor.
antes que a arca pudesse ser novamente introduzida no seio do povo, este teve que fazer uma reconsagração total. A necessidade de purificação para podermos aproximar-nos de Deus é absolutamente indispensável. Vamos ter uma pausa. Meus amados irmãos, depois disto nada mais tenho a acrescentar. A não ser desejar que cada um de nós tenha a coragem de fazer um verdadeiro exame ao seu interior. Porque se queremos seguir a Cristo, nada mais pode ocupar o nosso coração. Nada mais.